Rádio Web Juazeiro, a rádio do coração. Vereador Zé Carlos Medeiros, primeiro eu vou começar porque há burburinhos pela cidade que o senhor permanece no Partido Verde. Eu peço silêncio aqui no estúdio, por gentileza. E que o senhor havia deixado o Partido Verde. Também corre os burburinhos de que o senhor não deixou o Partido Verde. E outros burburinhos dizem que o senhor já está afiliado ao PSDB. E abrindo aqui a ficha de filiação, descobri que o senhor já é o mais novo filiado do PSDB de Juazeiro. Boa tarde, vereador. Mário, todos os ouvintes do Revista da Cidade. Eu hoje estou filiado ao PSDB. Nada mais justo e lógico de que o vereador de oposição esteja dentro de um partido que é oposição ao projeto do PT e do PCdoB, a nível federal, a nível de estado e a nível de município. Estava no PV, em consenso com o eterno deputado Edson Duarte, uma figura que eu tenho carinho, tenho muito apreço e gratidão também. Eu liguei para Edson, conversei bastante com ele e nos entendemos e chegamos à conclusão de que as coisas evoluem e é necessário que você evolua junto com as coisas. E hoje o partido que representa as forças de oposição no país, no estado e também no município é o PSDB. Portanto, nada mais justo e lógico que o vereador de oposição, Zé Carlos Medeiros, esteja no maior partido de oposição do Brasil. Vereador, aproveitando a deixa, e eu sempre sou cobrado aqui quando eu faço referências a Lula e a Dilma e a turma do PT e partidos aliados, exemplo do PP, que é o mais corrupto de todos. E aí outros dizem, mas você não cita aí as pessoas ligadas ao PSDB, que foi quem fez toda essa desgraça aí, foi quem vendeu as estatais, foi quem vendeu o Brasil, inclusive grandes nomes como Aécio Neves, envolvido aí também na Lava Jato. Inclusive saiu uma nova relação agora de 200 políticos que receberam dinheiro da Lava Jato. Como é que o senhor vê essa situação, vereador? Olha, o que eu vejo o partido que o senhor acaba de se filiar. O que eu vejo é que às vezes membros do governo federal, o governo federal que transformou-se em quadrilha para roubar o país, às vezes os defensores do governo federal querem instituir uma competição de quem roubou mais, ou quem vai roubar mais, ou quem é mais desonesto. E aí não dá, Walter Mário, para pessoas de bem como você, como eu, como a sociedade juazeirense, entrar nessa linha de raciocínio. Nós não podemos discutir ou entrar numa competição de quem roubou mais, quem vai roubar mais, ou quem é mais desonesto. Nós temos que, nesse momento de crise política, ética, institucional que o país vive, nós temos que continuar indo às ruas defender o que é correto. Apoiar o judiciário, apoiar a Polícia Federal, apoiar o Ministério Público Federal e, mais do que importante, dar apoio público ao juiz Sérgio Moro para que essas investigações da Operação Lava Jato, elas continuem. Por quê? Porque é necessário passar esse Brasil a limpo e pegar os ladrões, independente dos partidos políticos que eles estejam. Ele pode estar no PT, no PCdoB, no PSB, no PSDB, no PP, no PP, enfim, em todos os pesos. O importante é que a sociedade continue dando apoio a Sérgio Moro, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, as instituições judiciárias, para que essas investigações continuem. E independente de que partido seja, quem for podre que se quebre. É a linha de pensamento que eu trilho e é por isso que eu tenho estado nas ruas junto com a sociedade brasileira, defendendo o Brasil, porque o Brasil não merece isso que está acontecendo. E, inclusive, digo sempre para as pessoas que defendem a quadrilha vermelha do governo federal: vocês que defendem a quadrilha vermelha do governo federal, vocês deveriam adotar um ladrão, adotem um ladrão e levem para casa de vocês para saber se é bom. Vereador Zé Carlos Medeiros, o senhor tem outros afazeres e o programa aqui é corrido. Uma outra questão, vereador, e eu gostaria até de conversar com o senhor a respeito da infraestrutura de Juazeiro. Já a gente entra em outro assunto. Eu apenas fiz rascunhei aqui alguns questionamentos a ser feitos ao senhor. A questão da infraestrutura da nossa cidade, vereador, eu tenho sempre batido aqui, embasado nas informações dos moradores dos bairros periféricos de Juazeiro. A infraestrutura, a questão da coleta de lixo, a varrição do lixo, como é que o senhor está vendo? Porque parece que a coisa vem se complicando cada dia que passa, né, vereador? Em relação à coleta de lixo, você acessar os blogs da região, verá
umas 20 e poucas matérias do vereador Zé Carlos Medeiros com os trabalhadores das empresas que fazem a coleta de lixo de Juazeiro. Vez ou outra, o governo do prefeito Isaac permite uma crise do lixo. E eu costumo dizer que a crise do lixo do governo do prefeito Isaac é salários atrasados, é a falta de equipamentos para proteção individual, é o desrespeito aos direitos trabalhistas, são greves em virtude de tudo isso, né? E aí, nessa última situação que aconteceu em Juazeiro, por exemplo, houve a paralisação de servidores da RT, uma empresa sem futuro, que deveria ter sido varrido do mapa de Juazeiro há muito tempo. E aí o prefeito Isaac Carvalho destratou com essa empresa tardiamente e contratou uma tal de AML, que nada mais é do que a sócia da RT lá em Alagoinhas, e os direitos dos trabalhadores que foram demitidos pela RT, 13º, fundo de garantia, ticket de alimentação, vale de transporte, até hoje não foram pagos. E aqueles que foram absorvidos pela essa nova empresa, a AML, que é outra bimboquinha, outra empresinha de fundo de quintal, lá de Alagoinhas, essa outra empresa que absorveu os trabalhadores que foram absorvidos também não receberam seus direitos trabalhistas. Então, vez ou outra, o lixo do governo do prefeito Isaac está nas ruas, aumentando a... Existe corrupção nessa transação? Só diga que Walter, existe se o senhor tiver prova. Walter, eu não posso... E o senhor tem imunidade lá na Câmara, aqui não, eu né? não posso direcionar esse tipo de afirmativa, porque, na verdade, você tem uma empresa que, por 10 ou 15 vezes, gera um problema na cidade e o prefeito não faz nada. Fez depois da pressão da sociedade, da imprensa. Vocês foram muito importantes nesse momento. Nós, vereadores da oposição, e especificamente o vereador Zé Carlos Medeiros, e também os trabalhadores. Então, é estranho que, por exemplo, a empresa tenha feito tanta barbaridade e tardaram tanto em resolver, e agora botaram uma que é sócia dos caras. E eu, inclusive, dei carona na hora que eu vim para cá a um trabalhador que ainda não recebeu seu direito trabalhista. Em relação à infraestrutura, Walter Mário, quero dizer uma coisa. O governo do prefeito Isaac, ele firmou seu governo em 3 pontos específicos, 3 pilares: publicidade, obras alheias, ou seja, obra dos outros, e aliciamento de cabos eleitorais em período de campanha. Hoje, eu considero que o governo do prefeito Isaac é uma PMPP, produto de marketing publicitário profissional. É um produto que bonito na televisão, mas se você andar nos bairros de Juazeiro, se você chegar no Novo Encontro, no Parque Centenário, no loteamento Eldorado, se você chegar hoje no Malhada da Areia, se você chegar nos bairros periféricos da nossa sofrida Juazeiro, no Palmares, se você chegar hoje no Jardim Vitória, você vai ver que a infraestrutura de Juazeiro, nos 8 anos do governo do prefeito Isaac, só piorou. Aí eles alardeiam as avenidas que foram estreitadas e construídas por eles. Na verdade, eles não, o governo federal. Mas a infraestrutura das ruas secundárias dos bairros de Juazeiro, está um mais absoluto caos. As pessoas não viram nesse governo municipal ações efetivas no sentido de melhorar sua infraestrutura, nem melhorar a infraestrutura, nem melhoraram a questão da limpeza pública, pioraram, quebraram esses serviços. A saúde de Juazeiro, por exemplo, se não está na UTI, se não está lá no cemitério, está no necrotério esperando o cortejo passar. Então, assim, conseguiram desmontar os mais importantes serviços públicos dessa cidade, mas conseguem apresentar uma proposta na televisão tão bonita e irreal que parece que Juazeiro vive as mil maravilhas. Você quer um exemplo? Vá num postinho de saúde. Ah, mas agora tem caravana da saúde. Tem? Eles estão pegando parte das cotas dos postos de saúde, levando para essas tais caravanas, aumentando. Na verdade, eles só estão renovando uma demanda reprimida que eles mesmos criaram. Em 8 anos, o governo municipal reprimiu a demanda da saúde de tal forma que eles estão tentando resolver agora com essa tal dessas caravanas, mas nada estão fazendo, porque eles estão reprimindo uma nova demanda. Estão tirando cota dos postinhos para levar para essas caravanas. E a saúde, a situação é tão complicada, tão
tá tão traumática, o caos está tão grande na saúde, que hoje os servidores da DST-AIDS continuam paralisados, né? A DST-AIDS hoje, inclusive, era para ter trazido o manifesto dos servidores do DST-AIDS, e os servidores da saúde, de forma geral, estão paralisados. E o governo acha que está tudo bacana, está tudo legal, está tudo massa, e tome-lhe propaganda, e tome-lhe dinheiro gasto com propaganda. Então, é contra esse projeto mentiroso que tem feito a nossa sociedade sofrer, é que eu tenho me posicionado contrário. Uhum. Vereador, o senhor postou aí nos blogs, inclusive o senhor enviou também dados através da sua assessoria de comunicação, uma visita que o senhor fez aos bairros de Juazeiro, fez também ao cemitério público de Juazeiro. Gente, aquilo ali não existe não, aproveitar já, deixa que o vereador está aqui, aquilo é uma humilhação até para os mortos. Eu fiquei espantado com o que eu vi no cemitério, porque toda semana eu visito um espaço público. Nós vamos falar das praças daqui a pouco, mas eu quero falar do cemitério que você perguntou. Walter Mário, o cemitério central de Juazeiro, que eram 2 e unificaram em um só, está intrafegável num período de Semana Santa, onde os nossos penitentes, que tem uma manifestação folclórica e religiosa tão importante, que vez ou outra as emissoras de TV da capital e do Brasil vêm a Juazeiro para fazer reportagens. A acessibilidade do cemitério público de Juazeiro, do centro do João Paulo II, está um absurdo. Aquilo é um absurdo. É mato, é carrapicho, é lixo, é escuridão. À noite a insegurança é grande. E num período tão importante como a Semana Santa, não fizeram o dever de casa, não consegue o serviço público da cidade. O serviço público da cidade, na verdade, está entregue às baratas, aos ratos. Vou dizer aos ratos, talvez alguns ratos da Secretaria de Serviços Públicos. E eu pedi providência, fiz indicação na Câmara para que os cemitérios fossem limpos, até porque toda a área de cemitério ela é extremamente fértil em virtude da decomposição dos corpos das pessoas que lá são enterrados. Uhum. Vereador, tem a participação do ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, Walter. Eu estou falando? O Washington, do Jardim Freud. Oba, o Washington, taxista. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Amarildo, taxista, lá no Hospital Regional de Juazeiro. Eu vi o senhor hoje, o senhor ia ali para a unidade de saúde ali do Jardim Vitória, né? Tô dói. Ô, Walter, mas eu faço a propaganda do seu programa para os colegas taxistas e você nunca dá uma boa tarde. Conversei com todos eles hoje. Eu tenho que criticar meus amigos também, pô. Fala, Bocão! Não posso criticar só o prefeito e os vereadores, não. Vocês têm razão. Escuta, Walter, eu gostaria de fazer uma pergunta a Zé Carlos Medeiros. Nesse sentido, ele fala muito, eu não gosto da administração, não tenho nada contra o prefeito, como eu sempre falo, é meu amigo, admiro muito ele como pessoa, não tenho nada contra, eu tenho contra a administração que não só ele que administra, e ele que é culpado porque administra do jeito que os outros botam na cabeça dele e que ele aceita também. Agora, quanto à Câmara, também, Zé Carlos Medeiros briga muito, fala muito sobre prefeitura. Agora, prefeitura também depende do aceitamento da Câmara, do que a Câmara aceita e do que a Câmara não aceita. E porque ninguém critica um ao outro dentro da Câmara, dizendo o que fulano apoiou o prefeito e o que o fulano não apoiou. Porque o que a gente vê aí, é a maioria dos vereadores tudo calado. É meu amigo Café, que eu admiro muito como pessoa, como vereador, calou a boca, como você disse. Dalmi Pedra foi com a secretaria para correr do povo, entendeu? Meu amigo e meu vizinho Jean Gomes, que vive calado. Então são essas coisas e que a gente vê. Por que o próprio vereador não critica também a Câmara? Um dia desse eu vi uma crítica aí sobre Alex Tanuri. Alex Tanuri fez certo. Ele passou 4 anos no anterior mandato de Isaac, falando contra o povo, contra Isaac. E o povo votou a favor de Isaac. Alex está certo, fica em cima do muro, Alex. Se você tem apoio do povo, ele está certo. Agora, eu acho que o vereador aí também tem que chegar no rádio e falar da própria Câmara Municipal, que é errada também, porque fica calado. Obrigado.
Gosto. Boa tarde. Muito interessante a pergunta, eu gosto. Primeiro, não tenho procuração para defender café, mas vez ou outra o que ainda mostra uma certa rebeldia, vez ou outra em relação, ainda é café e um ou outro vereador lá. Agora, eu vou dar como exemplo a questão do lixo de Juazeiro. Eu apresentei um requerimento na Câmara para convocar o secretário Fernando Dantas para se explicar acerca do lixo de Juazeiro, do lixo do governo prefeito Isaac e também da questão dos pagamentos à empresa ART e à Vale Norte. O que é que os vereadores da bancada do governo fizeram? Rejeitaram os dois requerimentos do vereador Zé Carlos Medeiros. Só quem votou a favor dos dois requerimentos do vereador Zé Carlos Medeiros foi a oposição. Eu, Neguinha, Suzana, Bené e Nalvino. Nós votamos a favor. Os vereadores do prefeito votaram contra o nosso requerimento e derrubaram o nosso requerimento. Quando explodiu o problema do lixo da cidade, o lixo que é seu, Walter Mário, quando está dentro de sua casa, mas quando chega o horário do carro coletor, que você coloca na calçada, deixa de ser seu para ser do prefeito. É responsabilidade dele. Quando explodiu o lixo do governo do prefeito Isaac, eu fui para cima mesmo do problema, inclusive na porta da secretaria, junto com o Sindilimp, que tem uma resistência, tem algumas ressalvas, e junto com os trabalhadores. E eu disse, e vou dizer aqui, se vocês entenderem, nós temos que ir para o enfrentamento. Primeiro, peço à sociedade que não jogue lixo nas portas de hospitais, de postos de saúde e de escolas. Vamos coletar o lixo dessa cidade e vamos jogar na porta da Prefeitura de Juazeiro, na porta da Câmara dos Vereadores e na porta da Secretaria de Serviços Públicos. Mas não é ruim, vereador? O senhor está convocando o povo, isso não vira baderna? Não, sabe por quê? Porque no momento que a própria Câmara dos Vereadores, através de parte do seu parlamento, não permite que o secretário vá à Câmara se explicar, ela é tão culpada quanto o prefeito. Conivente, né? Conivente, omisso e conivente. Então, eu me posiciono. Quer dizer que toda a situação votou contra? Todos os vereadores do prefeito impediram que o secretário fosse à Câmara. Então tem algo errado, alguns Então o que é que acontece? O Fernando Dantas é para mim um secretário fantasma que ninguém vê, ninguém ouve, ele não aparece, não diz para que veio, a cidade largada aí as traças. É o Lombardi do governo. É o lixo, a escuridão, as praças, eu visitei 19 praças, Walter Mário. Não tem uma que o prefeito Isaac tenha colocado um prego sequer. Um absurdo, essa cidade está dessa forma. Então, assim, é importante que as pessoas acompanhem o parlamento. Inclusive, eu estava falando com o Júnior. Júnior, eu sei que Walter tem estado muito em Casa Nova, mas é importante que figuras como Walter Mário compareçam sempre à Câmara. Porque ele é uma voz importante nos meios radiofônicos e ele transmite para a sociedade o que ele vai transmitir para a sociedade o que ele vai ouvir dentro da Câmara. Então é importante figuras como você, como Geraldo José, como Ramos Filho, figuras como Adalberto Cadidé, que não perde uma. Adalberto Cadidé está lá direto. O Raimundo Fábio. Figuras como vocês, é tão importante estar na Câmara, porque às vezes a sociedade não tem condições de estar na Câmara para assistir e ver e diferenciar o joio do trigo, mas vocês são interlocutores deles no meio de comunicação. Essa é a importância de vocês. Mas eu sempre tenho dito aqui, Zé Carlos, e eu tenho feito esse papel de otornamento. Por exemplo, as quadras poliesportivas, rapaz, estão todas elas depredadas. Aquilo ali é humilhação. O governo, quem está falando agora, prefeito, é Walter Mário Pimentel, âncora do programa Revista Cidade. Quem pensar, porque eu sou âncora do programa, sou apresentador, não posso fazer as minhas considerações, claro que eu posso. É uma irresponsabilidade da Secretaria de Educação e Esportes do município de Juazeiro. Para se fazer propaganda, inaugurar as quadras, vocês foram bons. Agora, para cuidar, estão todas elas depredadas. Todas elas depredadas, com exceção daquela do bairro João Paulo II, que a turma lá do esporte cuida, eu quero parabenizar aquela turma, e o resto está todas elas depredadas. Inclusive eu vou fazer o levantamento dessas quadras, Walter, em uma dessas atividades semanais que eu faço, mas talvez tenha faltado por parte do município uma coisa chamada busca de parceria, porque você tem as associações de moradores que podem ser o cogestor. Eu costumo dizer que se o Zé Carlos Medeiros tivesse prefeito de Juazeiro, tem alguns segmentos que não teríamos problema em Juazeiro. Por exemplo, feiras e mercados. Você chega na feira de mercado, a única feira de Juazeiro que teve uma reforma no governo do prefeito Isaac foi a feira do Alto Maravilha, porque foi a Assunção de Castro que pagou R$600 mil.
E hoje, a metade do mercado Joca de Souza, o mercado Arnaldo Vieira, é de Assunção. Chega no mercado popular, abandonado. Chega no mercado Joca, abandonado. Chega no na feira livre, aquela que é coberta, que é a Feira do Rolo, abandonada. O terminal, o Camelódromo, vai passar por uma revitalização por causa de uma parceria, uma decisão judicial que foi homologada via Câmara, inclusive, onde o empresário Assunção de Castro vai ter que gastar quase 3 milhões, não vai ser uma ruela do prefeito, da prefeitura, é quase 3 milhões da Assunção de Castro. Então você chega no mercado Arnaldo, você chega no mercado popular, você chega no mercado Joca de Souza, Feira do Rolo. As feiras de Juazeiro precisam de cuidados. Como é que você poderia cuidar sem custo para o município? Parceria com os comerciantes do local através da associação. Gestão compartilhada. Município, associação de comerciantes. Você teria um percentual para a associação, um percentual para a prefeitura e um percentual para a própria manutenção. Resumindo, Juazeiro está de cabeça para baixo. Esse governo, para mim, além da competência de fazer propaganda, o resto, para mim, do governo do prefeito Isaac é incompetente. As quadras poliesportivas, por exemplo, você tem as associações de moradores. E um exemplo claro de que é possível, quando o Negão do Edson administrou o ginásio de esporte de Juazeiro, nós tivemos uma só quadra naquela época. Negão do Edson conseguiu, administrando aquela ali, melhorar consideravelmente a estrutura do ginásio de esporte da nossa cidade, naquela época do governo de Joseph. É só você firmar parceria com as associações de moradores, onde o município não pode abrir mão de recursos, então não pode perder nenhum tipo de arrecadação, abrir mão de arrecadação. Você firma uma parceria com as associações, onde as quadras passam a ser exploradas pela sociedade, administradas pelas associações de moradores. Vereador, eu queria passar a tarde toda com o senhor, mas infelizmente o tempo Gilson já deu ali. Rádio Web Juazeiro, a rádio do coração.